Olá, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, bem-vindo a mais um momento de estudos. Vamos começar com uma leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 131, no campo social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes-vos de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes-vos vós de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, desgastada pelo invisíveis azorrogazes da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo, com anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na generação do campo social, não te percas com pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo, com teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes voz de comer. Vamos elevar nosso pensamento para mais uma oração, mais um momento de oração. Senhor, obrigado por mais oportunidades de aprendizado, que nós hoje possamos estar com as nossas mentes e corações abertos para a sua palavra, não só para recebê-la e ouvi-la, mas para compreendê-la e a tornarmos parte de nossas vidas. Obrigado pelo auxílio dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, por todo o amparo que nos é dado para a compreensão e para a execução do serviço. Senhor, olhai por aqueles que estão passando por necessidades, que estão passando por dificuldades, que estão passando por momentos de desespero, que todos, Senhor, possam manter a esperança na sua palavra, a esperança na sua lei. Que nós, Senhor, possamos ser instrumentos desta tranquilização, que nós possamos ser instrumentos para que as pessoas te compreendam melhor, mesmo que ainda nós mesmos não consigamos compreendê-lo, mesmo que ainda tenhamos tanta dificuldade para transformar a sua palavra no nosso guia do dia a dia, que em momentos de inspiração nós, todos nós, possamos inspirar aquele que está do nosso lado, que nós possamos atuar de forma correta, passar uma palavra justa e amiga, que nós possamos, mesmo que seja por um lampejo de inspiração momentâneo, muito curto, nós possamos ser anjos na sua obra, que nós possamos contribuir para o trabalho incessante da transformação desse mundo em um mundo melhor, através da transformação de nós mesmos e do exemplo que nós possamos dar para aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos observam. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos dá. Obrigado por sua infinita paciência em acreditar, em crer, em estimular a nossa evolução. Que assim seja. Bom, hoje o texto é do livro Dimensões da Verdade, capítulo 14, Assistência Social e Espiritismo. O livro é de Joana de Ângeles e é psicografada por Divaldo Franco. E aí o livro, né, ele começa, como dizem, né, não há
não há acaso, né? Os dois temas, tanto do texto de abertura quanto do texto. O texto de abertura foi meio aberto por acaso, né? A história do acaso não existe. E ele casa perfeitamente, né? Nem sempre isso acontece, mas por acaso aconteceu. Perfeitamente com o tema do estudo. Que o tema do estudo fala justamente como a gente pode contribuir com a assistência social daqueles que estão ao nosso redor. Né? Quantas vezes chegam pessoas com dificuldades materiais no centro espírita? Né? Chegam pessoas sentindo fome, sentindo frio, sem ter roupa para vestir, passando realmente necessidade material. E aí é comum, é bastante comum, assim, que os grupos espíritas, né, os centros, que eles contenham a sua obra social. Isso é quase que uma marca, né, dos centros espíritas. Assim, abrindo um parênteses, não é só centro espírita que faz assistência social. Tem várias outras religiões, a gente conhece, né, obras sociais de Igreja Católica, de outras congregações religiosas, de outras filosofias, de pessoas que talvez até sejam, não, nem acreditam em Deus, sejam ateias, mas assim, a assistência social, esse apoio, ele é intimamente ligado com o espiritismo, com os centros espíritas, né? É bastante comum você ver isso associado. Você tem no centro, que tem o pessoal que é assistido, tem alguma coisa sempre de auxílio. E isso é normal. O próprio livro de instrução, ele nos traz a, a lembrança, né, que a gente toma contato com pessoas, com famílias, com comunidades, com, né, grupos inteiros que passam por necessidades básicas, ainda mais no mundo de hoje, que a gente tem acesso a tanta coisa, né, em que a facilidade para se ter comida, né, é muito mais fácil do que há 100, 200 anos atrás. A gente hoje passa por uma fartura de alimentos, né? A gente está num país em que tem uma produção de alimentos grande, em que tem uma produção de comida barata, né? Então a gente é quase um contrassenso, assim, é um absurdo, um completo absurdo que a gente tenha no mundo de hoje, em particular num país como o nosso, né, que tem tantos recursos de alimentação, de agricultura e companhia disponíveis, que existam pessoas que passem fome, né? A gente sabe também, tanto por estudos humanos quanto estudos, né, mais espirituais, espíritas, de que tudo isso tem um motivo, né? Assim, é, o mundo não é realmente igual completamente, né? Então, assim, é, talvez se a gente dividisse todas as riquezas materiais que existem no mundo igualzinho para todo mundo, o mundo não progredisse. Mas também, quando a gente estuda, a gente vê que não precisaria ninguém sentir falta do mínimo. Assim, o mínimo deveria ser garantido. Nós, como sociedade, e aí quando eu falo como sociedade, eu não estou falando como o governo teria que garantir, a prefeitura, o Estado, o nível federal ou alguém, não. Nós, humanidade, nós deveríamos ter um jeito de agir, né? Independente de forma econômica ou etc. Mas assim, deveria ser base da nossa sociedade, né? Das nossas sociedades, que ninguém tivesse falta do mínimo. Mas não é o que ocorre. Assim, a gente ainda passa por muita desigualdade, desigualdade ok, acho que não tem muito jeito, mas passa ainda por muita necessidade que seria que poderia ser evitada, né?
muitas dificuldades poderiam ser evitadas, os meios do mundo existem para isso. E aí, quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente começa a tentar antecipar, e isso é falado no texto de instrução também, a gente começa a tentar antecipar o que seria o mundo de paz, né? O que a gente encontraria no mundo mais evoluído ou no próprio mundo espiritual mais evoluído, né? do que o, a nossa média aqui ou o planeta que a gente tem. E a gente tenta antecipar um pouco isso, em trazer para esse nosso dia a dia um auxílio, uma representação, uma antecipação desse mundo de paz, desse mundo de tranquilidade. E aí, quando a gente pensa em como pode fazer isso, assim, quando a gente já saiu um pouquinho do nosso pensamento egoísta, né? Quando nós já conseguimos enxergar um pouquinho as outras pessoas, quando nós conseguimos ver a necessidade do outro, quando nós conseguimos sentir empatia, quando nós conseguimos sentir a dor do próximo e ver, poxa, eu não gostaria de passar fome, ou mais ainda, né? Eu não gostaria de ver a minha família passando fome. De repente eu até passaria fome, seria ruim, mas o pior é ver a minha família, meus filhos, minhas filhas passando fome, né? A minha família passando necessidade, meus pais, né? Meus avós, às vezes, qualquer um que tivesse dependente da sua movimentação, você a contribuição que você pode dar, né? Essa pessoa passa necessidade. Então, a gente não gostaria que acontecesse conosco nem com os nossos. Então a gente traz esse pensamento, né? Esse olhar. A gente consegue projetar esse olhar que nós teríamos conosco, com os nossos, no próximo, naquele que está ali, que você está vendo, que está passando necessidade, ou aquele que, né, mais louvável ainda, você foi procurar para ver se estava passando necessidade, não só foi alguém que te achou, mas foi alguém que você foi procurar, você foi ver o como você poderia ajudar. E o livro de Joana de Anjos, né, o capítulo 14, ele fala que isso tudo é importante. Mas esse trecho é um trecho pequeno do livro, né? Do livro não, desculpa, do capítulo. Boa parte do capítulo, o que ele nos lembra, né? Que é sim importante a gente olhar para o auxílio material, mas que nós, especialmente nós espíritas, nós não podemos esquecer do auxílio espiritual, porque, palavras do livro, assim, é fácil a gente tentar resolver o problema do outro, né? Mesmo quando a gente está indo fazer o auxílio, a gente está simplesmente olhando para o outro e tentando resolver o problema dele. Poxa, mas isso não é louvável? Eu estou saindo do meu egoísmo e estou olhando para quem está passando necessidade, ou do meu lado aqui, né? Ou alguém que chegou até mim, ou alguém que eu fui buscar e vi que estava passando necessidade. Isso não é justamente eu não ser egoísta? Sim, é verdade. Mas assim, eu não posso ficar nisso só. Eu tenho que olhar também para a minha melhoria. Eu tenho que olhar para a minha evolução. Eu não posso ser alguém extremamente egoísta no ponto de vista em que a minha posição está correta e eu faço as coisas do meu jeito, eu não vou me mudar nunca, mas olha só como eu sou benevolente, eu vou auxiliar aquele que está passando fome. É claro que todo auxílio, né? Eu já ouvi isso muito, minha sogra é uma que falava isso, que todo auxílio é louvável, né? Mesmo que você às vezes está com o interesse em arrumar um lugarzinho no céu, seria melhor que você estivesse fazendo porque gosta, né? Mas se você está fazendo para tentar arrumar um lugarzinho no céu, ainda é melhor do que não fazer nada. Mas o livro de Joana de Ângeles, o capítulo 14, ele nos convoca, nos convida a contribuir com o próximo também com o nosso exemplo, a contribuir com o próximo com a nossa melhoria, a contribuir com o próximo com a nossa paciência, com a nossa humildade.
E a gente não ia ajudar porque eu sou o melhor e consigo ajudar o outro. Não, porque, caramba, aquilo ali, a pessoa está passando necessidade, eu vou auxiliar, eu não gostaria de que isso acontecesse comigo, mas a gente não precisa ir com ar superior, né? Não, estou aqui te ajudando. Às vezes a pessoa até comete uma ingratidão, pelo menos aos nossos olhos, né? Porque recebeu aquela comida, pô, nunca agradeceu, recebeu aquela comida e nunca falou que veio do centro, e nunca veio assistir a algum evento nosso porque nós estamos auxiliando. O auxílio tem que ser desinteressado, né? Então, isso o livro nos fala. Mas o livro também fala de uma coisa que é que para a nossa compreensão ainda limitada, né, ou pelo menos para a minha compreensão ainda limitada, pode parecer uma contradição. Porque o capítulo nos coloca que é importante auxiliar materialmente, né, a parte do olhar para quem tem fome, como já tinha o programa Contra a Fome que falava isso, né, quem tem fome tem pressa, né, o programa do Betinho falava muito isso, quem tem fome tem pressa, a gente tem que olhar para essa assistência sim, ou para, pode não ser só comida, mas outra assistência material, escola, alguma coisa assim. Mas a gente também tem que olhar para o lado espiritual. A gente tem acesso, né, à informação sobre o mundo espiritual, sobre como ser melhor. Né? Outras religiões têm também, mas a gente essa é a nossa crença, né? Então a gente recebe isso de forma mais clara, mais fácil de entender, mais acessível para as pessoas, de uma forma mais lógica. Então a gente tem a obrigação de auxiliar que as pessoas também entendam isso. A gente não precisa ficar fazendo proselitismo, ou seja, eu não tenho que, eu só vou te dar comida se você vier aqui para o centro e virar espírita. Não, claro que não, a gente sabe que não é isso, né? Mas a gente não pode fugir das oportunidades também de auxiliar com o ensinamento, com exemplo principalmente. A gente tem que, através do nosso exemplo, através da nossa melhoria pessoal, a gente tem que fazer com que as pessoas queiram saber como a gente consegue aquilo. Assim, um exemplo bem bobo, tá? Mas você pode. Eu tô aqui, eu acima do peso, e aí eu posso olhar alguém que tá, em forma, né? Tá, não precisa estar super malhadão e tal, mas tá em forma, com saúde, tá bem, né? Às vezes tem a mesma idade que eu e parece bem menos, assim, ou parece mais, mas está bem. A pessoa está bem, está melhor de saúde do que eu. E aí, às vezes, a pessoa não precisa ficar tentando me convencer das coisas. Vamos lá, vamos fazer uma corrida, vamos fazer isso, aquilo. Até pode tentar me mostrar como isso é importante. Mas o melhor é quando eu olho para aquela pessoa, eu percebo o como aquele comportamento dela faz bem para ela e para quem está ao redor dela. E eu chego e pergunto, poxa, mas olha só, eu tenho tanta dificuldade para manter uma dieta, como é que você consegue? Aí, né, aquele papo que a gente deve evitar, né? Assim, não, pô, eu não faço nada, isso aqui é porque é genética, nasci assim, né? Isso é ou coisa mais estimulante, né? Então eu fui premiado para ter má saúde, né? Mas acho que a forma que a gente pode colocar, isso tem a ver com a nossa parte espiritual também, nosso aprendizado. Não, eu tenho dificuldade sim, isso é difícil para mim. Mas de repente eu faço um movimento por dia, né? Eu não, por exemplo, no caso do exercício, não faço exercício todo dia, eu faço uma vez por semana. Eu comecei fazendo uma vez por semana. Eu comecei fazendo só sábado, fazia um tempinho. E aí depois eu vi que fazendo, só podia fazer dia sim, dia não. Podia fazer a cada 3 vezes por semana, dia sim, dia não. E depois eu comecei a fazer todo dia, era uma coisa pequena, uma coisa curta. Mas aquilo já não era suficiente, então eu comecei a fazer mais. De repente eu comecei, em tempos pré-pandemia, né? Comecei a ir para andar na rua, caminhar na rua, ver o lugar que me agradava mais, o lugar que era mais seguro, que era mais tranquilo. E isso, para mim, era melhor do que ficar andando numa esteira, ou o contrário, não, eu prefiro
andar na esteira porque está no ar-condicionado, eu fico vendo televisão, e é a hora que eu vejo televisão, que eu vejo notícia, ou é a hora que eu vejo uma série, ou é a hora que eu leio um livro, ou é a hora que eu não penso em nada. Então, quando a gente consegue trazer exemplos do nosso dia a dia para estimular as pessoas a seguir os bons caminhos e os bons ensinamentos, a gente está atuando como bons espíritas ou bons espíritos, né? E isso é que o livro de Joana de Anjos nos pede, o capítulo 14 nos pede, em que a gente olhe para a parte do auxílio material, claro, também, isso é importante. As pessoas às vezes podem morrer de fome. Antes de poder me ouvir, ela não consegue nem me ouvir direito porque está com dor de cabeça, tonta, zonza, porque não consegue comer. Mas você abrir oportunidade, você conversar com o coração aberto, não ficar tentando se mostrar melhor do que o outro, ou pô, tô aqui te ajudando, você tem mais do que vir assistir uma palestra. Mas assim, o nosso exemplo no dia a dia, nosso exemplo de humildade, o nosso esforço pessoal de melhoria, ele tem que servir de exemplo para o outro, tem que servir de exemplo para aquele que a gente está auxiliando. E o livro fala o que para mim pode parecer um contrassenso, mas acho que é mais o não conseguir entender, né? É que muitas das vezes a gente vê a situação justamente você não pode ficar auxiliando a pessoa e pedir para ter que assistir uma palestra, assistir um livro, ver um livro, tal, não sei o quê. E, não é para a gente fugir um pouco disso, né? É, e aí vou ler do livro, tá? Eu estou lendo exatamente o texto que está escrito. Alguns amigos menos esclarecidos falarão sobre sectarismo. Outros, pouco afervoados à convicção espiritista, informarão que o auxílio não deve ser trocado pelo impositivo do ensino. Não lhes dê ouvidos. Derrama no grau da generosidade que te enobrece o perfume da fé renovadora, que te liberta, que te dá libar, a quantos te buscam esse incomparável elixir. Então, assim, o que o livro, o texto nos pede? Que muitas das vezes a gente cai na cai na troca, né? Olha só, eu vou te auxiliar sim, mas para isso você tem que vir assistir uma palestra. Eu não sei se era isso que o livro queria, tá? Mas assim, para mim isso ainda não faz sentido, assim, porque eu estou afastando a pessoa. Mas o que eu consigo compreender do que o livro fala é assim, não fica só nisso. Não fica só no auxílio. Dá a oportunidade também da pessoa poder sorver do aprendizado. Mas como? Como se ele não vai poder vir numa palestra? Como se ela não vai poder vir? Se ela eu não trago ela aqui para uma reunião, nem que seja uma reunião fraterna de apresentação e tal, como que eu vou fazer? Assim, dá o teu exemplo. Assim, na hora que você estiver fazendo a distribuição, fazendo o auxílio, não simplesmente dá o auxílio. Você sendo um pouco mais criativo, né? Você vai conseguir perceber oportunidades de você demonstrar o quanto de evolução espiritual você já tem. Assim, eu teria pouca oportunidade de demonstrar evolução espiritual porque não tenho tanta evolução espiritual assim. Mas isso faz com que eu tente me melhorar. Porque, poxa, o que eu vou mostrar de evolução para aquela pessoa? O que eu vou mostrar de exemplo para ela poder seguir? Ela que está passando necessidade de materialmente, né? A gente pode contribuir, sim, não é só com auxílio, com a cesta básica, com auxílio da escola. A gente pode contribuir de uma forma que a tentar melhorar a situação daquela pessoa. A gente pode tentar contribuir para que as causas, né, isso agora olhando como humanidade, como sociedade, né, como um todo, a gente deveria estar preocupado, mais preocupado em conseguir resolver as causas. Por que que aquela pessoa passa por aquela necessidade? Ah, ela não consegue emprego. Não consegue por quê? Falta alguma coisa que eu poderia prover para ela?
eu poderia auxiliar num treinamento para ela, eu poderia auxiliar com uma ferramenta, eu poderia auxiliar com uma oportunidade, eu tenho oportunidade para oferecer, eu tenho como tentar auxiliar, eu posso trazê-la para não o nosso grau de influência, porque o nosso grau de influência pressupõe que a gente está aqui, os bons, né, os bons homens, mas será que eu consigo me conectar com as dificuldades mesmo que eles têm e tentar transformar um pouquinho? Será que eu consigo melhorar um pouquinho nessa, nessa, essas dificuldades, né? Como é que eu posso auxiliar? No auxílio não ser só o auxílio emergencial, não ser só aquilo que é para resolver a fome agora, porque resolve dessa semana, mas não resolve do mês que vem. Ah, mas aí eu vou contribuir todo mês. Ok, mas será que não teria uma maneira mais sustentável, mais perene dessa pessoa conseguir manter o seu próprio sustento, dessa família não passar por tanta necessidade? Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode contribuir para isso? É, às vezes a gente pode contribuir diretamente, a gente pode contribuir indiretamente, mas é a gente ter sempre isso na cabeça. Não é só dar o auxílio, mas assim, como que eu possa contribuir para essa situação melhorar, para o nosso planeta efetivamente melhorar. E aí quando a gente olha para o texto de abertura, né, para o texto de harmonização, é, o texto parece muito direto, né, com a parte material. É, e aí fala de Jesus, né? Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes voz de comer. Bom, dá-lhe voz de comer, tá dito, né? Então é para dar a comida ali. E aí o esclarecimento que Emmanuel nos faz no texto justamente puxa pelo contrário, né? Puxa pelo contrário, não, desculpa. Puxa pelo a mais, né? E aí um parágrafozinho só do livro, colaboradores de Jesus são chamados não obscurecê-la, obscurecê-la a necessidade da pessoa, né? A vida lá, a obscurecer a multidão, com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim no utile de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. E aí nos coloca. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Então não é só de cesta básica, não é só de auxílio de escola que se vive de assistência social. Quando a gente consegue levar um bom ânimo, levar um esclarecimento, levar nem que seja, às vezes é mostrar um momento de tranquilidade numa situação de dificuldade, né? Você levar uma outra forma de enxergar aquele problema. De repente você pode dar uma dica para aquela pessoa que auxilie. Se a gente parar para pensar nisso, se a gente não simplesmente ficar é, 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 jogando sobre a pessoa ensinamentos a esmo, né? Não, vem cá, eu li um monte de coisa no livro e vou te passar aqui para você ficar mais esclarecida, porque eu vi no estudo hoje lá que a gente tem que dar assistência, mas também tem que dar esclarecimento. Então senta aqui ao meu redor que eu vou ler um trecho do livro para vocês. Isso. Mas a gente pode ser colocado, se a gente tiver a mente aberta, os olhos abertos, o coração aberto, né? A gente pode perceber oportunidades de, às vezes é uma frase, é uma palavra, às vezes é o não falar, às vezes é o não dizer, às vezes é observar, às vezes é a forma de alguém vir e trazer uma palavra de rancor, né? Poxa, mas fulano de tal, ou político tal, ou o meu vizinho, meu primo, minha sogra, minha mulher, meu filho, minha mãe, alguém vai trazer aquela cachorra da minha vizinha. Assim, a gente às vezes recebe alguém numa vibração, né? Às vezes ela está com uma dificuldade e às vezes você não precisa ficar posando de melhor do que a pessoa, até porque você não sabe o que ela está passando, você às vezes quer se colocar no lugar, mas não é tão fácil, né? Você se colocar no lugar da pessoa como aquela pessoa, né? A história não é eu calçar os seus sapatos, né? Com aquela expressão em inglês, né? Não é calçar o sapato do outro usando um sapato diferente ou diminuindo, ou botando o meu pezinho que é pequenininho contra o pé do outro que é grande. Assim,
É tentar sentir a situação do outro mesmo, né? Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu não teria dificuldade. Aí um exemplo extremamente bobo, tá? Às vezes você pode ter uma conta de matemática que eu olho para alguém que está tendo dificuldade, poxa, mas eu tento me colocar no lugar daquela pessoa, mas eu não consigo ver por que isso é tão difícil. Pois é, então você não se colocou no lugar dela. Assim, por que ela sente aquela dificuldade? O que falta? Falta alguma formação de base? Falta alguma afinidade? Falta algum exemplo melhor? Falta simplesmente, às vezes, eu deixa para lá, olha, não é para você focar nisso, foca em outra coisa, que as suas habilidades são outras. Você, é, talvez isso não seja tão importante para você, você está batendo cabeça aí, mas talvez você tenha que ter um foco diferente. Às vezes, mostrar para a pessoa um foco diferente é uma contribuição gigante que a gente pode fazer para ela. Então, com base no texto, né, do capítulo 14, Dimensões da Verdade, de João de Ângeles, e do Fonte Viva, item 131, a gente observa que a caridade material é importante, né, o auxílio material é importante. Muitas vezes é o primeiro movimento que a gente faz de visibilidade, né, a gente se move para auxiliar porque é uma forma de a gente se sentir bem, de ajudar o outro. A gente acaba tendo uma visibilidade por conta disso, às vezes involuntário, mas acontece. Mas a gente não pode parar nisso ou não pode buscar só isso. A gente tem que olhar para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para que nós consigamos encarar melhor as dificuldades do dia a dia e com este exemplo a gente consiga auxiliar o próximo, aquele que chega até nós ou aquele que nós chegamos até ele, que ele possa também encarar as suas dificuldades e de repente transformar o que é uma dificuldade muito grande em algo não tão difícil ou até mesmo algo que ele consiga resolver por si só, que ele queira resolver, que ele tenha os meios de resolver por si só. Então vamos encerrar, vamos elevar nosso pensamento novamente, continuar levando nosso pensamento a Deus. Senhor, obrigado pelos momentos em que podemos escutar, ler, ouvir e tentar entender a Sua palavra. Nos auxilie, Senhor, continue nos auxiliando para que nós possamos cada vez mais compreendê-la, mas principalmente que nós possamos executá-la, colocá-la como parte da nossa vida, como parte do nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam ou com o relacionamento daquelas que nós buscamos. Senhor, olhai por aqueles que passam necessidades materiais, que essas pessoas possam encontrar uma forma de sustentar as suas famílias, que elas possam encontrar uma forma de cuidar das suas necessidades mais básicas, para que com essa tranquilidade elas possam investir na sua melhoria espiritual. Nós sabemos, Senhor, que uma coisa não é desculpa para a outra. Nós devemos evoluir e investir na nossa evolução material o tempo todo. Mas quantas vezes nós, nesse planeta, que ainda sentimos tanto a influência da matéria, o quanto é difícil a gente se concentrar na nossa evolução que importa, na nossa evolução espiritual, quando a gente está com a barriga rondando de fome, quando a gente olha para o lado e vê um familiar, vê um amigo, vê alguém próximo da gente passando por uma dificuldade muito grande. O quanto isso nos bloqueia a vista, nos bloqueia o nosso pensamento, que nós possamos, todos que temos pouca poucos meios para contribuir materialmente, mas nós sabemos que o Senhor traz oportunidades para todos nós, que nós podemos dar a contribuição material, nós podemos dar uma contribuição de uma palavra, às vezes não dizer uma palavra, em ouvirmos,
ouvirmos de verdade, ouvirmos com atenção, ouvirmos tentando compreender, mesmo que seja difícil. Quanto o Senhor abre oportunidades para nós contribuirmos para a sua obra, que nós possamos, Senhor, de boa vontade sermos anjos para essa sua transformação do mundo, que nós possamos ser uma engrenagemzinha nessa transformação, que nós possamos nos transformar e, com isso, auxiliar a transformação do mundo como um todo. Muito obrigado, meu Deus, e assim seja.